Você está bem aqui pronta. Você jura que o testemunho que vai dar é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Sim, ótimo. Boa tarde, senhorita Dani. Por favor, informe seu nome completo para constar. Apple Danny. E você pode soletrar seu sobrenome para o tribunal, senhor? Danny? E senhorita Dani, como você conhece Blaze Taylor? Nós namoramos quando eu fazia graduação na Arkansas State. E quantos anos você tinha quando começou a namorar com ele? 18. E você pode descrever por quanto tempo namorou com ele? Alguns anos até 2018. Foi término, volta, término, volta. Então a linha do tempo fica um pouco confusa. Só para referência, você disse que começaram a namorar aos 18 anos. Qual sua idade atual? 28. E em que ano você estava na escola? Eu comecei no outono de 2016 no outono de 2016 e conheci ele em novembro daquele ano. E em que ano ele estava na escola? Acho que ele estava no 3º ou 4º ano da faculdade. Você lembra quantos anos ele tinha? Não. Ele era alguns anos mais velho que você, certo? Sim. E vocês continuaram namorando no início do ano seguinte, no começo de 2017? Sim. E em algum momento do seu relacionamento você chegou a ficar grávida? Sim. E mais ou menos quando isso aconteceu? Janeiro de 2017. E quando isso aconteceu, você conversou com o Sr. Taylor sobre isso? Sim. E você pode descrever como se sentiu quando descobriu que estava grávida? Eu fiquei muito assustada e confusa. Eu sabia que não estava pronta para ter um filho. Então, essa foi a sua reação desde o começo e continuou assim? Sim, eu imediatamente senti isso. Não era algo que eu achava que queria para mim. Você sentia que podia conversar com seus pais sobre isso na época? Não. E então, desde o momento em que você descobriu, o que você acabou fazendo? Eu fiz um aborto. E houve algum momento em que você mudou de ideia sobre isso? Não. E o Sr. Taylor, ele te acompanhou nas consultas para isso? Sim. E foi só uma consulta ou teve mais de uma? Foram 2. Ele foi com você nas 2 consultas? Sim. E você pode descrever naquela primeira consulta quais informações foram fornecidas a você sobre as opções? Havia 2 tipos diferentes de aborto que eu poderia fazer. Um era o procedimento tipo... Você está em nossas mãos. Está, ok. Qual era a pergunta? Pode continuar. Você está no ar. E a outra era tomar um comprimido no centro e depois tomar outro quando chegasse em casa, e isso induziria o aborto. E você discutiu essas 2 opções com o Sr. Taylor durante esse período em que estava passando por isso? Sim. E você, qual opção você acabou escolhendo? Eu fiz o procedimento na clínica. E ele te acompanhou nessa visita? Sim. E em algum momento você conheceu os pais dele? Sim. Vocês continuaram namorando depois disso? E você disse que vocês terminaram, mas depois voltavam a ficar juntos? Sim. E quando vocês terminaram, teve alguém em particular com quem ele possa ter saído enquanto vocês estavam separados? Sim. E quem foi essa pessoa? O nome dela era Xavier. E qual era o sobrenome dela? Winford.
Você conhecia a senhorita Winford? Sim, e não pessoalmente, mas eu a conheci através dele e tivemos algumas interações. E você pode descrever qual era o seu entendimento sobre o relacionamento dele com ela? Alguém com quem ele namorou antes de me conhecer, ou talvez nem tenha namorado. Ele disse que eles nunca ficaram juntos, que ele nunca a levaria para conhecer os pais dele, que ela era louca e que ele poderia bloqueá-la. Era mais ou menos essa a situação. E em algum momento ele veio até você e falou sobre algo que aconteceu com ela? Sim, E sobre o que foi que ele veio te contar? que ele engravidou ela. E qual foi o período em que isso aconteceu? Isso foi no verão de 2017. E como era o comportamento dele quando veio até você para te contar sobre isso? Muito instável. Ele estava chateado, não queria ter um bebê com ela. Foi isso que ele me disse, que era algo que ele não conseguia fazer. Essa reação foi diferente da que ele teve quando você disse que estava grávida, mas não queria ficar com o bebê? Sim, foi como se tivesse invertido. Na primeira vez eu entrei em pânico, quando foi com ela, ele é que entrou em pânico. E quando você disse que ele estava surtando, como ele agiu quando ficou em pânico? Bem errático e mas aí ele dizia que conseguia controlar a situação. Isso durou alguns dias, a gente conversando sobre isso, mas naquela noite ele estava tentando descobrir se havia algo que ele pudesse fazer. Ele estava pesquisando coisas no Google. Então ele estava pesquisando coisas para descobrir como, ver se havia algo que ele pudesse fazer para fazê-la abortar, e me perguntou se eu poderia conseguir as pílulas abortivas, e ele poderia. Fazer ela tomar ou pôr na bebida dela. E então você conversou com ele durante alguns dias, está correto? Sim. E o que ele estava te dizendo? Quero dizer, ele está te dizendo que está tentando descobrir algo que ele possa dar para ela. Sim. Ela queria fazer um aborto com base no que ele disse? Não, ele disse que ela ficava indo e voltando. E ele dizia pra ela, bem, eu não vou fazer parte da vida da criança. Então eu pensei que isso a convenceria a não ter o bebê, porque foi isso que ele disse, que era o que ela queria. E aí eles ficavam indo e voltando sobre isso. E alguns dias ele dizia, acho que ela vai fazer, acho que ela não vai fazer. Mas ela não queria. E você disse que ele estava dizendo para ela que faria parte da vida da criança. Ele também estava dizendo que não faria parte da vida dela? Sim, ele não teria nada a ver com ela se ela levasse isso adiante. Meio que um ultimato. É. E ele te pediu se você poderia conseguir a pílula abortiva para ele, para que ele pudesse fazer ela tomar, colocando na bebida dela. É isso mesmo? Sim. Ok, ela diz, reconhecendo o que está acontecendo. Pode continuar. Você fez isso? Eu peguei um comprimido. Sim. Não é nem dizendo que você concordaria em fazer isso, mas isso é sequer possível? Não. E você explicou isso pra ele? Sim. E você disse que isso aconteceu ao longo de alguns dias. Ele comentou sobre algo mais que poderia colocar na bebida dela? Apenas vai embora. Quero marcar um ponto quando a senhorita Hughes perguntar. Ele comentou? Sim. E as coisas que ele estava mencionando, como ele conseguiu essa informação? Ele disse que estava pesquisando coisas no celular. Eu não conseguia ver o que ele estava pesquisando, mas ele estava com o celular na mão. E eu acho que se teve mais alguma coisa, o que mais você conversou com ele sobre a senhorita Winford e sobre ela fazer um aborto? Ele me pediu para marcar a consulta e disse que achava que conseguiria convencê-la a fazer o aborto até o dia da consulta. E qual seria o motivo dele precisar que você ligasse para marcar a consulta? Porque ela mesma não ligaria, mas ele queria adiantar e já marcar a consulta. Tem tempo de espera? Desculpa.
Ia haver um atraso entre o momento em que você ligou e quando a consulta realmente seria marcada? Você pode reformular isso? Desculpa. Você disse que ele queria que você marcasse a consulta para tentar convencê-la e evitar que ela mudasse de ideia. Sim. Estou perguntando se haveria um período de tempo. Sim. E ele não queria, como eles estavam com a agenda cheia, então ele não queria que ela finalmente decidisse e depois não conseguisse marcar. E você concordou, ligou e marcou essa consulta? Sim. E você fingiu ser ela? Sim. E você sabe se ela foi a consulta que você marcou? Eu suponho que foi essa consulta. E você disse que supõe isso. Você sabe o que acabou acontecendo com essa gravidez? Sim, que ela fez um aborto. Foi isso que me disseram. E você sabe se o Sr. Taylor continuou a ver a senhorita Winford depois desse período? Isso teria sido no verão de 2017. Sim. E você sabe se ele continuou a vê-la desde então? Sim, eu provavelmente presumiria que sim. Estou supondo... Sabe, baseado na coragem pessoal dele. Ela não, retiro isso como se ela apenas achasse isso. Você sabe algo sobre isso? Eu vi uma postagem dela em um jogo. Eu estou supondo isso, sabe? E foi isso. Ok, espera, você carrega ela. Só estou perguntando se ela tem conhecimento pessoal dos dois estarem juntos. Quando aquilo foi tirado ou quando foi postado e ela não sabe disso. Tudo certo, pode continuar. Você conhecia Jade Benning antes de 25 de fevereiro de 23? Eu sabia quem ela era, trocamos mensagens nas redes sociais como felicitações de aniversário. E qual era a ligação entre você e Jade Benning? Ela era de uma área parecida, a região de Little Rock era bem pequena, então muitos dos meus amigos cresceram com ela, então a gente meio que se via nas redes sociais e se conectava por lá, mas eu nunca a conheci pessoalmente. Ela era uma amiga de amigos com quem eu tinha contato pelas redes sociais. Sim. Vocês duas praticavam o mesmo esporte? Disseram que ela era líder de torcida, mas nunca a conheci por isso. Talvez nós duas tenhamos sido líderes de torcida em algum momento. Entendi. Então você sabia quem ela era, mas não a conhecia de verdade e nunca tinha encontrado com ela. Sim. Como você ficou sabendo do que acabou acontecendo com Jade Benning? Um dos meus 2 amigos disse que precisava falar comigo, me ligou e me contou o que aconteceu. E quando você diz que eles te contaram o que aconteceu, sobre o que, qual foi o momento disso em relação ao incidente? A senhorita Benning faleceu. Foi antes dela falecer? Sim, ela ainda estava no hospital nesse momento. Então isso teria sido logo depois desse incidente. Sim. Quando diz que eles te contaram o ocorrido? Que tipo de informação você recebeu? Eu não lembro exatamente, mas me disseram que eles achavam ou ouviram dizer que ele poderia ter envenenado ela ou algo assim. Mas eles não tinham detalhes e que ela estava no hospital e acho que estavam mantendo ela com suporte de vida até o aniversário dela. Sim. E quando você ouviu isso, o que você fez? Imediatamente depois da ligação Ou acho que meio que relacionado à senhorita Benning nesse caso e como você acabou vindo parar aqui hoje. Bem, eu conversei com eles. Eles sabiam sobre a situação, digamos, há 1 ano atrás e acho que talvez alguns dias depois... Minha amiga Arielle entrou em contato comigo de novo e perguntou se, eu queria conversar com a senhora Bridget. E eu disse, sim, tudo bem, estou aberta a ajudar no que puder. Então, a senhora Bridget me procurou. E daí em diante foi o detetive Reese e assim por diante. E você conversou com o detetive Reese e forneceu a ele as informações sobre as quais acabou de testemunhar? Sim. E então você também se encontrou comigo com o detetive Reese, com o policial Moore e com a senhorita Houston em Arkansas.
E você também nos forneceu essa informação? Sim. Posso ter só um momento? Desculpe, senhorita Dani. Pelo que entendi, você disse que eles te falaram sobre Jade. Quando eles te falaram sobre Jade, qual foi o seu entendimento sobre qual era a condição dela? Que ela estava grávida. E você quer dizer o estado físico dela? Isso ou só o fato de que ela estava grávida? A informação que você recebeu dos amigos foi que ela estava grávida e sim, havia suspeita. Algo aconteceu com ela e eles estavam pensando que tinha sido o Blaze e que ela estava no hospital depois disso. Você viu o Sr. Taylor no tribunal? Sim. E você poderia apontá-lo e identificá-lo? Não. Obrigada, senhorita Dani. Mais alguma pergunta para a testemunha? Isto é água? Ok. Sim, acho que você pegou essa parte de cima. Bom. Senhora Dani, quero confirmar se entendi corretamente. Então você nunca colocou nada na bebida dele, certo? Não. Você nunca foi buscar uma pílula abortiva em nome do Sr. Taylor? Não. Você nunca pegou nenhum outro tipo de substância para o Sr. Taylor? Não. Você nunca pegou cocaína? Você nunca pegou fentanil? Não. Vocês nunca colocaram algo na bebida de alguém? Não. Você nunca viu o Sr. Taylor fazer isso, certo? Não. Então, o que a gente meio que descreveu é, tipo, você sabe, só uma conversa, certo? Sim. Conversa enquanto o Sr. Taylor estava, como você descreveu, meio descontrolado? Sim. Ele estava em pânico, acho que foi o termo que você usou. Ou talvez eu tenha usado, desculpe. Mas pânico é a palavra certa? Sim. E tipo, ele está descontrolado, em pânico, vocês estão tendo essa conversa e ele está falando sobre esse tipo de coisa. Sim. Mas não era algo que você realmente chegou a fazer. Não. Não era algo que ele realmente chegou a fazer? Não. Só para confirmar a cronologia, certo? Então estamos falando que você começou a escola em 2016? No outono de 2016? Sim, no outono de 2016. E você conheceu o Blaze, digo, o Sr. Taylor, e começaram a namorar no meio do primeiro ano da escola? Nos conhecemos em novembro. As coisas evoluíram a partir daí. Certo. Vocês se conheceram no início do ano, certo? Nós nos conhecemos em novembro, no outono de 2016. E então continuamos a partir daí. E a sua situação de gravidez, que eu sei que é difícil de falar, aconteceu mais para o meio do ano, certo? Isso foi em janeiro de 2017. Ainda seria seu primeiro ano de faculdade. Sim. Você ainda tem só 18, 19 anos. Sim. Muito jovem ainda, né? Sim. E isso é uma coisa muito difícil para alguém tão jovem lidar, não é? Sim. Nessa situação, pelo menos no início, o Sr. Taylor concordava em ter o bebê, certo? Sim. E, na verdade, no final das contas, a escolha foi sua, certo? Sim. E você fez essa escolha e o Sr. Taylor apoiou essa decisão, não foi? Sim. Ele foi com você às consultas, certo? Ele fez o que precisava ser feito com isso, certo? Sim. E aconteça o que for no seu relacionamento, surge essa questão com a senhorita Winford, certo? Sim. E ele tem uma reação a isso. Isso está correto? Sim. E foi uma reação bem extrema, certo? Sim. Quero dizer, depois disso, na época você tinha 18 ou já 19 anos? Tenho 19. 19. E ele talvez tenha 20? Não, ele devia ter uns 21. Acho que é alguns anos mais velho que eu, mas não lembro sua idade. Ok, então talvez ele tenha 21, certo? Vocês ainda estão na faculdade, né? Ele está praticando esportes na faculdade nessa época? Sim.
E você é líder de torcida? Certo. Então vocês dois estão ocupados com suas vidas na faculdade? Certo? E E essa gravidez foi uma coisa assustadora. Foi uma coisa assustadora para ele, certo? a minha? Ou? Você diz a sua. Sim. E ele se abriu com você de um jeito que mostrava que estava realmente apavorado, não é? Sim. Então, aquela conversa, as palavras que anotei são da conversa que você teve em que ele está te perguntando sobre conseguir uma pílula abortiva ou se naquela noite havia algo que poderíamos fazer. Então essa foi a primeira noite que ele soube disso. Pode ter sido a primeira noite. Eu não tenho 100% de certeza se foi exatamente naquela primeira noite ou na segunda noite. Mas eu sei que foi logo depois, tipo, foi o que me disseram quando ele descobriu. Claro, realmente, uma reação rápida e imediata logo depois que ele descobre, certo? Sim. E então ele está falando sobre essas coisas meio malucas, tipo, você pode ir buscar uma pílula abortiva, certo? Sim. Ele fala outra coisa estranha, tipo, tem algo que podemos pôr na sua bebida? Sim. É isso que estou dizendo. E aí meio que acabou por aí, tipo, você tem algumas conversas malucas e não tem mais nada, certo? Que eu me lembre, sim. Ok. E com certeza isso, quero dizer, você está aqui 10 anos depois falando sobre isso. Você pode ter. Se você tivesse feito algo, se alguém tivesse agido, se tivesse sido algo importante, isso teria ficado gravado na sua mente, certo? Sim, eu acho que sim. Você está fazendo o seu melhor aqui para nos contar o que lembra, certo? Sim. Vocês eram tão jovens, não é? Sim. E isso foi pelo menos 6, 7 anos antes de 23. Longa. Há muito tempo. Obrigado, senhor. Você está indo bem, está indo bem. Senhor Danny, você descreveu mais ou menos as conversas com o Sr. Taylor e disse que isso aconteceu ao longo de pelo menos 2, talvez 3 dias. Está correto? Acho que sim. E ele estava dizendo, tipo, isso é uma ideia maluca, não foi? Digo, essa conversa continuou ao longo desses dias, não é verdade? Sim. E é correto dizer que você estava tentando convencê-lo a desistir disso? Sim. Ele estava determinado a encontrar algo para fazer isso. Sim. Eu não sei. Mais alguma pergunta? Obrigado. Quero aprender esse trejeito. É fofo.